Muito bem. Nós estamos aqui no curso de alfabetização de hebraico. É alfabetização, tá? Pelo menos assim, a apostila deixa bem claro que é uma alfabetização. Veja, o nosso primeiro grande dilema que nós temos nesse processo de estudo é o dilema do tempo. Tempo é uma coisa terrível para nós, né? Essa disciplina de hebraico bíblico é uma disciplina que, por exemplo, no meu caso, eu estudei do primeiro ao quarto ano no seminário, né? Então, você estuda aí 4 anos, né? Hebraico 1, hebraico 2, hebraico 3 e hebraico 4, né? Então, é uma média de 2 anos de estudo de hebraico, uma média de 2 anos. O conteúdo de 2 anos você vai tentar resumir em 2 encontros de 15 dias, né? Cada 15 dias, então, você vai tentar resumir isso o máximo que você pode. A apostila que vocês viram tem mais de 106 páginas, né? Acho que é 106 páginas, a apostila que a faculdade mandou para vocês. Hoje nós vamos sintetizar 56 páginas, ou seja, as 56 primeiras páginas nós vamos sintetizar, ou seja, as 56 primeiras páginas só são sobre o alfabeto, só sobre o alfabeto. Então, como ao nível de alfabetização, nós vamos caminhar nesse nível de alfabetização para não complicar a cabeça de vocês. Segunda informação, eu pedi lá no nosso grupo, né, que vocês trouxessem papel, caneta e lápis, não foi? Não foi isso que eu pedi? Vocês viram lá? Isso. Né? Porque a ideia vai ser, como o hebraico é um pouco mais complexo na escrita do que a língua grega. A língua grega, como nós vimos, ela é muito próxima da língua portuguesa quanto à escrita. Mas ela é mais complexa de se estudar do que o hebraico. Tá? O hebraico ele é menos complexo de estudo. Tá? Isso não é para que não cria uma barreira entre você e o hebraico. Você não pode criar uma barreira entre você e o hebraico. Você tem que ir estudando aos poucos e aprendendo aos poucos com a graça do nosso bom Deus, né? Então, é uma língua desafiadora, mas é uma língua gostosa de estudar. A minha primeira paixão de línguas bíblicas é o hebraico, por incrível que pareça, né? Eu gosto do grego, mas minha primeira paixão é o hebraico. E eu queria apresentar para vocês alguma literatura para vocês se aprofundarem depois dessa aula aqui, das 2 aulas que nós vamos ter, hoje 7, dia 21, é o nosso próximo encontro. Então, eu quero primeiro apresentar aqui, o Boanerges conhece também muita coisa de hebraico, né, Boanerges? Isso. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, a Teresa Akio, Hebraico Bíblico, para ler e traduzir textos. É um livrinho fininho, tá, gente? Uma linguagem muito boa, academicamente é uma obra excelente, vale a pena ler para você não se entucar com ela, né? Então, o Hebraico Bíblico, da Teresa Akio, é uma obra que eu recomendo que vocês adquiram. Eu vou colocar lá no grupo, né, nosso, lá do Zap, as informações dessas literaturas para vocês adquirirem, se desejarem, tá? Se vocês desejarem adquiri-lo. Eu não ganho nada por isso, tá, gente? Eu só estou tentando estimular vocês a estudar. Uma outra obra aqui, essa obra aqui é do meu professor de hebraico e foi o meu orientador na minha monografia. A minha monografia foi na área de Antigo Testamento. Aqui é a gramática para o hebraico, uma abordagem pragmática do meu querido professor Humberto Gomes de Freitas, lançado pela Editora Voz. O professor Humberto, há 25 anos, foi professor de hebraico do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, aonde eu estudei. Espera aí, 2 segundos, gente. Ok. A irmã da nossa que chegou aqui, vai ter um reunião aqui na nossa casa. Voltando aqui, gente. Então, o professor Humberto Gomes de Freitas, ele foi meu professor de hebraico, 25 anos de ensino, ele é professor de grandes nomes da Igreja Presbiteriana do Brasil, entre eles o doutor Nicodemos, né? Ele foi professor do pastor Augusto Nicodemos, lá no Seminário Presbiteriano do Norte. Então, é uma obra muito boa, muito gostosa de ler. Ele tenta fazer com que o aluno entre no mundo do hebraico de maneira fascinante, né?
Humberto, não é só professor de hebraico, mas ele é um falante do hebraico, né? Ele consegue falar fluentemente hebraico como ninguém. Formado pelo Reformed, nos Estados Unidos, e ele é um grande gênio da literatura hebraica. Para mim, é um dos melhores professores de hebraico no Brasil. Foi também consultor da NVI, né? A chamada NVI, ele também participou da tradução da NVI. Essa obra aqui é do Thomas Lambin, né? Essa aqui é hebraico bíblico, né? É o hebraico, gramática do hebraico bíblico, da Paulus, publicado pela Paulus, tá? Essa obra aqui é a melhor obra de se ensinar hebraico que você tem. Ok? É uma obra muito boa, vale a pena, é uma gramática excelente, ó, gostosa de ler, muito, muito tranquila. Aqui, ó, coisa linda. Muito bom mesmo, o hebraico bíblico aqui. Essa obra aqui é a obra clássica, acho que o Boanerges conhece. Hebraico bíblico, Boanerges. Né? Essa aqui é a conhecida, essa aqui é a xodó de todo seminário e todo estudioso de hebraico bíblico. Page Kelly, o saudoso Page Kelly, uma gramática introdutória, né? O Page Kelly, ele foi a minha primeira gramática. Eu estudei hebraico com essa gramática aqui, uma gramática muito boa, muito gostosa de ler, ó. Muito boa ela, aqui, ó, muito boa. Toda arriscada é a minha gramática, né? Muito boa essa gramática. Uma outra gramática que eu queria recomendar para vocês é essa aqui do Rossini, né? Aqui, ó. O diferencial dessa gramática é que ela já prepara você para a exegese. Muito boa. Ela trabalha diretamente com as formulações gramaticais, né? Ela vai pegar o chamado período, que a gente vai chamar o período do passado narrativo, né? E ele vai trabalhar o passado narrativo, ensinando você a analisar narrativas bíblicas e analisando exatamente a função do Victol, né? A expressão Victol, que é a expressão do verbo hebraico, e é muito boa essa gramática, uma das melhores também no mercado. Eu estou, inclusive, lendo, estudando essa gramática, que é uma gramática que eu tenho gostado muito dela. A outra gramática que eu estudei, que eu comprei na época de seminário, foi essa aqui, ó, o saudoso Alain Perros. Alain Perros, ele escreve uma gramática mais ocidentalizada. Ele tenta trazer o hebraico para próximo do nosso idioma. Então, é uma gramática que, nesse sentido, trabalha os desafios que o aluno vai ter com o hebraico de maneira muito boa, muito gostosa de ler também. Simplifica muita coisa que se complica em algumas gramáticas. Muito boa essa gramática. E a outra gramática, que é a gramática mais para avançados, é essa aqui. Olha o volume da bicha. Né? Acho que o Boanerges deve conhecer. Conhece essa aqui, Boanerges? Eu já vi, mas não a conheço mesmo, não, mas já ouvi. Ok? Essa aqui é a introdução à sintaxe do hebraico bíblico, de Bruce Waltker e Amy O'Connor, né? Ela foi feita em 1990, é uma gramática espessa mesmo, é uma gramática de referência, que introduz você à sintaxe do hebraico bíblico, e eu comprei na época de seminário. Quando eu era seminarista, eu comprei ela para estudar o hebraico bíblico, ok? Então, tem umas outras gramáticas, mas essas são as essenciais que nós usamos para ministrar aulas. Né? No meu curso de hebraico, são as gramáticas que nós usamos para ministrar o hebraico bíblico, ok? Então, dessa apresentação, vamos partir para o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida sobre essa gramática, gente? Não, tranquilo. Não, tudo tranquilo, professor. Só para informação mesmo de vocês, viu, gente? Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente começar a nossa aula. Muito bem. Nosso curso é o curso de teologia, nossa aula é de hebraico bíblico, o nível é a alfabetização, ok? Muito bem. O primeiro tópico que eu quero desenvolver com vocês é a origem do texto da língua hebraica, né? Um ponto importante é que essa aula aqui, ela vai visar essa ideia. Então, devemos lembrar que o hebraico ele é um idioma que pertence à família semítica, lembra Alan Ross na sua gramática
hebraico bíblico para iniciantes, né? Ou seja, ela é uma língua que é muito interessante, muito importante, porque ela começa lá da família semita. Ela recebe esse designativo devido ao nome do filho de Noé, chamado Sem, né? E habitualmente se dividem em orientais e ocidentais. Então, quando eu trabalho as línguas semitas, elas vão trabalhar, elas operam, por assim dizer, no seu campo linguístico, dentro dessas duas linhas, as mais orientais e as mais ocidentais. Isso é que é interessante quando você estuda bem o hebraico bíblico. Aqui é o R. Navarro, na sua gramática hebraica alimentar, publicada pela editora Paulus, tá, gente? Eu não trouxe ela aqui, porque ela está na biblioteca minha lá da igreja, né? Mas ela é uma gramática também muito boa, né? Existe, inclusive, uma versão dela em espanhol, que você pode encontrar na rede. O R. Navarro, né? Também pertence a um grupo linguístico historicamente predominante do sudoeste da Ásia, na região geralmente conhecida como Oriente Próximo ou Oriente Médio. Lembra o O'Connor e o Altke, né? O'Connor e o Altke, na sua gramática lá, é a sintaxe do hebraico bíblico que eu apresentei para vocês. Veja, quando você estuda a gramática hebraica, e é interessante você estudar a origem da língua hebraica, toda a gramática hebraica, ela de alguma forma vai trazer alguma nota sobre a origem da língua, para mostrar que a língua ela foi preservada durante todos esses milênios que ela existe, né? Uma língua muito rica, por sinal. Um outro ponto aqui que se destacar aqui é que, segundo os linguistas, o alfabeto surgiu entre os séculos XVIII e século XVII a.C. Lembrando, né, a ordem ela é decrescente, você está olhando para antes da cruz, então essa cruz é 18 e 17. Na região semítica norte, como a Síria, a Palestina e a Fenícia, você vai encontrar a origem primeva dessa língua. Por isso se diz que a língua hebraica, surgindo cerca de 1200 a.C., descende das línguas da região semítica norte, ou seja, ao norte da região semita, você vai ter lá a origem dessa língua, aí a Vita e a Aquil, né? A Teresa Vita e a Teresa Aquil, né? A Rosemary Vita e Teresa Aquil, elas na sua obra, né, Noções de Hebraico Bíblico, né? Vale ressaltar também que a língua hebraica tem sido usada desde os tempos de Moisés. A era arqueológica conhecida, para a gente poder situar essa origem, né? É a Idade do Bronze Tardio II, do ano de 1400 a 1200 a.C., até o presente momento. Então, a língua hebraica ela é a mesma desde esse período até agora. Ela não mudou, ela não alterou, ela continua sendo a mesma língua. Ainda que hoje existe o hebraico moderno, que é aquele cursivo, mas ela continua sendo a mesma língua, em termos, inclusive, gramaticais e em termos de estrutura morfológica. Ou seja, o seu grafema e o seu morfema são exatamente dentro da mesma estrutura, ok? Alguma pergunta aqui, gente? Não, professor, tudo tranquilo. Tranquilo. Só existe o ponto aí da construção da língua semítica, a base, alguns historiadores, eles defendem, né, que o hebraico, né, o semítico, ele é meio que uma apropriação do que é o idioma fenício, né? Então, na verdade, a gente vai ver isso aqui nesse próximo slide. Deixa eu te mostrar aqui. Tá bom, professor. As divisões dessas línguas semíticas, né? Aqui, ó. Você vai ter lá semítico oriental, que você vai ter o acadiano, né? O acádio, né? Quem já assistiu aquele Escorpião Rei, né? Vai conhecer a língua acadiana ali, né? Eles vão trabalhar a ideia acadiana, ele é o acadiano e tal, aí você fica sem saber o que é. É uma família de uma língua semítica. E a semítica oriental entra nessa dupla divisão aí, né? A setentrional e a meridional. Entre o que você está falando, Boanerges. As línguas que derivam da semítica ocidental estão lá o cananeu, o moabita, o fenício, o hebraico, o garítico e o aramaico. Então, nesse ramo aqui, você vai ter lá o fenício, como sendo uma língua que está ali aparentada, mas não é a língua que dá origem propriamente dita, mas a língua aparentada. E você vai ter lá o hebraico bíblico, né?
porque ela nasce da semítica ocidental, né? Ela vem da semítica ocidental, dentro desse período aí que nós temos. E aí vai ter o ugarítico, que é uma língua muito antiga, que o pessoal vai estudar os ugaríticos, especialmente lá, você pega os mitos, né? Mesopotâmico e tudo mais, aí veio o arameu, né? A língua aramaica, como sendo a língua que vai polir essas coisas. Então, tanto é que o aramaico e o hebraico, eles são muito, extremamente, são irmãos gêmeos, por assim dizer, né? Você estuda o aramaico, você vai descobrir que o aramaico, ele é praticamente o hebraico, só que para os arameus, né? E aí é interessante nisso. Tem um dicionário hebraico publicado pela Vozes, é um dicionário até antigo, tem uma capa marrom, hoje está uma capa diferente, que ele divide lá hebraico bíblico e aramaico bíblico. E um fato interessante foi que uma vez na sala de aula, o professor pediu para a gente procurar uma palavra no hebraico, com o chamado shin ou sin, né? Só que na palavra tinha uma pontuação que indicava que ela não era hebraica. E a gente se penou porque a gente estava procurando lá a palavra na parte hebraica da língua. E aí o professor de hebraico chegou para a gente e disse, não é aqui. Essa palavra está aqui. Essa é uma palavra aramaica. Então, se você não souber distinguir isso, você acaba se perdendo no estudo da própria língua, né? E dentro da semítica ocidental, você vai estar lá a meridional, vai ter o árabe, a língua árabe, e a língua etíope, né? Então, essas duas línguas estão mais, digamos assim, menos derivadas, né? As outras línguas que são derivadas da semítica ocidental, da setentrional, elas são mais expansivas, e por isso que o hebraico é uma língua ainda, digamos assim, vívida, fluente. Ok? Enquadrou exatamente aqui o que você tem visto, né? Percebeu aqui, não foi, Bonetti, da questão do fenício e do hebraico, né? Eu compreendo aí. Existe Okay? uma aglomeração de vários processos, mas tudo bem, compreendido. Okay. Então, a ideia aqui é exatamente essa, da onde vêm essas divisões linguísticas e de onde elas derivam, né? Agora entramos na questão da periodização do texto bíblico hebraico. Porque uma coisa é você saber que a língua surgiu, outra coisa é quando o texto bíblico que nós temos foi estabelecido, né? Esse é um outro ponto interessante, e é uma das brigas que você tem dentro da história, né? Essa obra aqui do O'Connor, ele tem um texto maravilhoso, rapaz, assim. É uma gramática, se vocês puderem comprar, ela é um pouco cara, mas é uma gramática, se você puder comprar, é uma gramática que vale a pena você ter. Ó, a língua e texto, história e estudo da gramática hebraica, conceitos básicos, unidades gramaticais, a parte introdutória da gramática, né? Então, língua e texto. Língua e texto é começando na página 13 e vai terminar na página 31. Só sobre a língua e sobre o texto hebraico. E, assim, a letra é pequena. A letra aqui é pequena, então é muita informação que você tem aqui dentro da obra do Bruce Walsh, que é a obra de referência, viu? Os maiores gramáticos usam essa obra. Ele trabalha o hebraico bíblico, ele vai falar, inclusive, de Maimônides, vai falar sobre as escolas, né, de Beríades, e por aí vai. É uma obra realmente excelente, uma obra que eu recomendo você adquirir. Então, nessa obra aqui, você consegue ver todo esse... Como é o nome desse autor, professor? Bruce Waltker. Bruce Waltker. Como é o nome da gramática dele? Introdução à sintaxe do hebraico bíblico. Tá, deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui. Pode continuar, vou só ver um negócio aqui. Na época que eu comprei ela, era R$239. Introdução, como é que é aí? Você falou? A sintaxe do hebraico bíblico. Sintaxe. Do hebraico bíblico. Uhum. Bruce Waltker e M. O'Connor. É a principal obra de referência que o pessoal usa, né, para fazer consulta. E M. O'Connor. Esse O aí tem um apóstrofo, né? O'Connor. O Walter Kaiser Jr. mas aqui é outro. Não, é Walter Kaiser Jr., é Bruce Waltker. Bruce K. Waltker, né? Bruce K. Waltker.
O Waltker. Isso. Você vai ter aqui. Não tem, não. Aonde você procurou? Pela Amazon. Você não encontrou na Amazon, não? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Só para a gente... Deixa eu ver aqui se a gente acha aqui. Deixa eu achar aqui. Talvez pelo nome do autor eu consiga. É Bruce. É Bruce Waltman, O Waltker. Olha, tem uma obra dele sobre tradução. Eita. Muito bom. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar o nome da obra. Introdução. Eu tenho esse aqui é muito bom, viu, gente? Esse aqui. Encontrou a gramática, não? Não, não tem, não. Ela não está aqui, não. não. Não, eu sei onde é que estava. É uma gramática realmente... Talvez a gente tenha mais nem reedição dela, né? Isso é antiga. É da Cultura Cristã, é da nossa editora presbiteriana. Então possa ser que a Amazon não tenha. Aqui ela. Magazine Luiza, R$ 194,00. Cultura Cristã aqui, R$ 189,00, mais o Mercado Livre aqui, ó. É uma boa. Essa gramática aqui, ó. Tá bom, peixe. Tá, na época que eu comprei foi 239. Depois deixa eu disponibilizar. Assim que foi publicado. Disponibilize no grupo depois pra gente. Eu coloco lá sim. Tá, obrigado. Ok? Muito bem. A periodização do texto bíblico hebraico. A história do texto pode ser dividida em 4 períodos que serão sumarizados aqui para a nossa compreensão deste assunto. Então, vamos olhar o período da gramática, né? O primeiro período primitivo, do ano 400 a.C. Então, começa aqui o período primitivo da língua. Encontramos manuscritos da Bíblia hebraica somente a partir do ano 400 a.C. Nesse período, havia uma tendência para preservar o texto. E o simples fato de que o texto da Bíblia hebraica sobreviveu por estes milênios explica-se a preservação dos escribas. Então, por que a gente encontra manuscrito nesse período? Porque os escribas, eles eram exímios preservadores. É bom lembrar que os livros foram copiados à mão por gerações em papiros, altamente perecíveis e peles de animais, num clima relativamente úmido e hostil da Palestina. Lembra o Waltker na sua introdução à sintaxe do hebraico. O período primitivo ainda, o que acontece? É que a sobrevivência do texto hebraico e a todas essas adversidades explica-se pela preservação dos escribas que eram cônscios da canonicidade dos textos. Ou seja, eles sabiam que os textos eram canônicos, eles preservavam esse texto. Além do que os escribas, no afã de desejar ensinar o conteúdo do texto hebraico, eles estavam constantemente fazendo correções de ortografia no texto hebraico, criando um número muito grande de variantes no texto. Isto prova que o texto era transmitido com a finalidade de preservação. Então, eles começam a copiar, e vão copiando, e vão corrigindo, e começa a aparecer uma série de variações, né? Essas variações, você vai perceber elas dentro da chamada Bíblia Hebraica Estudo Cartência. Nessa Bíblia Hebraica Estudo Cartência, você terá, de maneira muito clara, nas notas de rodapé, o chamado aparato criptotextual, e haverá também a Massora Parva e a Massora Magnum, né? Inclusive, está prevista para, acho que próximo ano, talvez, ou daqui a 2 anos, o lançamento da Massora Magna, né? É uma coisa maravilhosa que nós estamos almejando, e pelo menos almejo, ter a Massora Magna, né? Em livro, no formato de livro, como também a Massora Parva, né? Massora Parva.
Então, você vai ter essa preservação, são transmitidas, e essas variações vão aparecer nos manuscritos, por assim dizer. Muito bem, chegamos aqui ao período da formação do cânon e a padronização do texto consonantal. Neste período também é marcado pela tendência da preservação do texto. O Waltker e O'Connor, novamente, os caras que têm essa informação que eu mencionei para vocês, nos assegura que os escribas do ano 100, depois de Cristo, procuraram manter o texto que receberam de forma correta e, para tanto, criaram recursos com a preservação do texto. Entre os recursos estão... Olha que coisa interessante você tem aqui. A preservação do texto. Eles criaram 15 marcas extraordinárias que condenam as letras hebraicas que eram consideradas como espúrias, ou então simplesmente chamam a atenção para alguma característica textual peculiar. Aqui é interessante, porque existe nesse período de padronização do texto, uma briga entre os chamados mínimos e os ortodoxos. Os mínimos, eles defendiam que você deveria ter alguma pontuação no texto hebraico que possibilitasse a vocalização. Isso é o processo da Idade Média dos maçoretas? Professor? Não, os maçoretas vão aparecer depois. Depois, né? Antes dos maçoretas vai ter o conflito dos mínimos, né? Que são os próprios maçoretas, por assim dizer, né? Eles querem colocar alguma pontuação, e é isso aqui que ele está colocando, né? E eram 15 marcas extraordinárias que condenam as letras hebraicas que eram consideradas como espúrias. Olha, essas letras aqui não pertencem ao texto hebraico, porque os mínimos iam lá e começavam a criar letras para poder vocalizar o texto, né? Um outro detalhe interessante é que as 4 letras suspensas que podiam indicar mudança escribal intencional, ou até um erro escribal devido à distinção defeituosa das guturais. Então, você vai ter, por exemplo, você vai ter lá o quere, né? Está escrito, mas é para ser lido. Então, você vai ter essa questão que vai surgir depois com os maçoretas. Mas havia também letras que eram colocadas também para indicar alguma alteração, né? No sentido de que o escriba alterou o texto de maneira intencional. Ou aqui foi um erro. Não entendi. O Shivá também entra nessa perspectiva, que ele lê e tem hora que ele não lê, né? Mas o Sheva lá é a questão mais gramatical. Uhum. É mais gramatical. A questão do uso do Sheva é a questão mais gramatical. Aqui, basicamente, é aquela tentativa, Bonas, de tentar vocalizar o texto. O texto só tem consoante. Então... Mas isso é interessante essa discussão, porque uma vez eu conversei, meu professor de hebraico, ele falava que, na verdade, mesmo sem a representação gráfica, só pela questão da letra, a vocalização, ela dá a definição das vogais. Né? Mas para quem não é judeu, a percepção é mais complexa. Na verdade, o que acontece? Nesse conceito todo, Bonas, o que havia? Havia as mães de leitura. Aí sim, no uso das mães de leituras... as mães de leituras fazem isso. Então, elas iam fazer essa função, a função de vogais. Gente, mães de leituras, a gente vai ver isso numa próxima aula, mas as mães de leituras, eram letras hebraicas, que são consoantes, que funcionavam como vogais no texto hebraico, viu? Essa ideia aí. E aí também, talvez, os 9 nuns invertidos. Há 9 nuns invertidos, aparentemente, que marcavam versículos considerados como tendo sido transpostos. Então, o versículo pertencia a tal passagem, e aí o escriba acabou errando e colocou no outro lugar. E aí os nuns eram colocados lá em cima para indicar, isso aqui é uma transposição. Entendeu? É bem interessante isso. Isso é bem documentado pelo Waltker e O'Connor. Por isso que eu recomendo adquirir essa gramática. A gramática, ela traz uma história muito linda da língua, muito importante, bem curiosa, para quem gosta mesmo de hebraico, tá? Quem gosta mesmo da língua. Ok, seguindo aqui. A padronização do texto consonantal. Agora vamos para a padronização. Nesse período foram feitas também revisões ao texto hebraico pelos escribas, né? Que eram, tá, gente? Que eram os revisores autorizados do texto, que após o cativeiro babilônico alteraram os caracteres do alfabeto. Aí é o Gisborne, Daniel Gisborne,
Essa obra aqui, ela não existe em português, é uma obra em inglês. O Gisborne, ele tem essa obra dele, ele vai trabalhar, ele pega o texto hebraico mesmo, tá? Você pega o texto hebraico, aqui é a parte da introdução dele em inglês, né? Mas o restante do texto, rapaz, é hebraico. Inclusive, as notas de rodapé são em hebraico, né? Essa obra do Gisborne é muito boa, muito excelente, essa obra dele. E foram modificados para o aspecto quadrático, ou seja, saíram do cativeiro babilônico, alteraram os caracteres do alfabeto e colocaram para o alfabeto quadrático, bem como a inserção das mães de leituras foram processadas. Está vendo? Aqui que a gente acabou de falar, Boanerges. As mães de leituras são inseridas nesse período. Aqui, né? A mãe de leitura ela surge depois do cativeiro babilônico como uma tentativa de compreensão pelo processo que porque assim, muita gente passou muitos anos no cativeiro babilônico, então foram 70 anos. Foram perdendo a identidade. O contato com a língua. Então, a mãe de leitura ela surge como uma busca de resgate para sonorização da palavra, né? Que muitos já tinham dados com isso. Especialmente os mais novos, né? Os mais novos têm dificuldade, né? Verdade. Então, você vai ter lá a vocalização da língua, vai começar a usar as mães de leituras. Voltando, mães de leituras são letras hebraicas que funcionam como vogais dentro do texto hebraico. Então, eles tinham tanto respeito que eles não queriam mexer no texto hebraico, então eles começaram a criar mães de leituras para poder sonorizar as palavras para a geração mais nova. Nesse caso, os que não conheciam o hebraico original, porque eles só tinham contato com o aramaico. Embora fosse língua aparentada, gramaticalmente eles tinham muita diferença, né? Então, é importante deixar isso bem claro para nós. É interessante a curiosidade aí, pessoal. É que depois que eles saem da Babilônia, introduz dentro do idioma hebraico o Abba, né? Que o Abba ele é aramaico. Porque pai em hebraico é ave, né? Ave é pai em hebraico e Abba é aramaico, mas eles adotaram Abba. Interessante isso. E o aí Abba é quase não usado, né? E o Abba é usado nesse conceito ali com dagesh, né? Ele coloca um dagesh, ele só coloca um ponto. Né? Ele só coloca um ponto lá. E colocou esse ponto lá, a palavra Abba. Né? Muito bem. E aí elas funcionavam como vogais dentro do texto hebraico, né? As mães de leituras. Muito bem. Também algumas alterações foram feitas, razões como tanto filológicas quanto teológicas. Caracteres e expressões arcaicas foram substituídas por outras mais modernas. Substituíram expressões que julgavam impróprias ou por eufemismo, até com a pressuposição de preservar o terceiro mandamento da lei hebraica, né? O terceiro mandamento da lei hebraica, expresso pelo tetragrama Yod, Re, Vav, Re, né? Esse tetragrama aqui que vocês estão vendo, Yod, Re, Vav, Re. Usando recursos de introdução de outros substantivos para a preservação do nome divino. Então, vai ter lá o Elohim, né? E você vai ter lá o Adonai. Então, esses dois substantivos são usados para preservar o nome divino, né? Então, quando chegar no nome de Yahvé, eles entoavam, né? Entonavam o nome para Na Yahvé. verdade, eles usam mais Adonai, né? Eles não usam, porque assim, Adonai só para o escrito, né? Hashem é na fala. Quando a gente está falando, a gente chama Hashem. O nome, eles falam mas no escrito é Adonai, assim. Alguns... eu, particularmente, eu prefiro Adonai. É pessoal. Não, eu prefiro Yahvé. Eu prefiro Adonai. Mas é pessoal. Pela única questão, sabe, Bonete? Porque Yahvé? Porque o Yahvé é exatamente aquilo que a história da língua vai fazer, né? Mais à frente, os maçoretas vão usar. Mas a questão dos rabínicos é porque os rabínicos, o pessoal mais defensores, né? Os escribas dos rabinos, eles vão defender o seguinte: não tem como falar qual seria a estrutura vocálica dessa construção. Eles não têm essa perspectiva. Na verdade... na verdade, sim, porque assim... Não cabe essa letra. Então, eles não colocam, porque os maçoretos, eles vêm na Idade Média. E eles não aceitam isso porque isso é uma introdução forçada. Mas aí, é isso que eu estou te falando, Boanerges. Lembra lá a briga do mínimo? No mínimo, foi por isso. Por causa disso. Uhum. E
pacificado depois, isso foi pacificado depois, nas comunidades que aceitaram o texto maçorético. Porque ainda há da comunidade judaica, pessoas que não aceitam o texto maçorético. A maioria aceita, né? Exato. A maioria aceita por ser um texto localizado. Mas, assim, vou chamar aqui, os sacramentalistas não. Os sacramentalistas, eles tendem a ficar com o texto consonantal, né? Seguindo aqui. Conheça o texto consonantal. Isso é o começo, né? Bereshit bara Elohim, et hashamai vaetz. Isso. Então, isso aqui é... Deixa eu botar aqui, gente. Esse é o texto consonantal. Nesse texto aqui, gente, não há vogal. Tá? Não há vogal. Eu vou falar como um rabino, com a vogal, só não há a grafia da vogal. Meu professor falava muito sobre isso. A vogal existe, porque não existe a grafia dela. Vamos lá, o texto ele é consonantal. Só tem consoantes no texto, não tem vogal. Graficamente falando, né? Não tem, porque se não há vogal, existem mais leituras que funcionam como vogal. Eu não posso dizer que há vogal na vocalização quando não há vocalização. Entende? Eu não posso falar isso. O que eu posso dizer é o seguinte, que existem mais de leituras que vão funcionar nesse texto como vogal. E mais leituras são consoantes. São consoantes que são usadas como vogais. Então, não há vogais. O hebraico não é língua vocalizada. Ela não tem vogal. Ela não tem vogal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a vocalização do texto vai aparecer com os maçoretas, que a gente chama de texto pontuado, né? Então, aqui é o texto não pontuado e o texto pontuado, né? E a língua, quando ele não é não pontuado, letras hebraicas que são consoantes vão funcionar como vogais. Entendeu? Eu não posso forçar o que, de fato, a história gramatical está dizendo. O meu professor de hebraico, ele é doutor em linguística, e assim, ele me ensinou que existe a vogal, só que ela não é grafada. Então, ele diz assim, quem diz que o hebraico não tem vogal está equivocado. Estou falando pelo que o professor me ensinou. Ele é judeu e tudo, ele me ensinou isso. Assim, existe a vogal, só que ela não é grafada, mas sempre existiu. Porque ele, como doutor em linguística, o que foi que ele disse? É impossível, em qualquer canto do planeta, você pronunciar palavras sem vogais. Isso é lógico. Isso é lógico. Tanto que a solução... Existe a vogal, só que ela não é grafada. Pelo menos foi o que ele ensinou. Isso. O que acontece, Boanerges? Tanto é que a solução que foi encontrada foi usar as mais leituras. Porque o texto, ele é consonantal. O texto só é consonante. O texto só é consonante. Na leitura, eles pegaram vamos chamar as mais leituras como auxiliares para a pronúncia. Entende? Por isso é que você vai olhar por esse prisma. A língua, ela é consonantal, o seu grafema dele é consonantal, e o seu fonema exige que algumas desses grafemas sejam usadas como vogais. Porque é impossível, de fato, você ter uma língua somente de consonantes. Entende? Mas diz assim, existe a vogal? Não, ela não existe. A função da língua lá vai usar letras para fazer a função de vogal. E aí depois é que a gente vai ficar preguiçoso quando vai criar os pontos, né, que é a língua pontuada. Essa é a ideia. A padronização do texto hebraico vai acontecer do ano 100 até o ano 1000, depois de Cristo. Nessa fase é uma direção para a estabilização do texto próxima ao começo do primeiro século. A mentalidade dos escribas, aí entra aquilo que você falou, a mentalidade dos escribas nesse período é de preservação e de padronização. Isso por volta do ano 100 depois de Cristo. E, por fim, o texto foi fixado no termo de Maimônides, né? No século ali 12 depois de Cristo, né?
um grande erudito. Né? Se você quiser conhecer mais sobre ele, pesquisa um cara que vale a pena ler sobre esse cara que desenvolve a gramática hebraica dentro do conceito de um texto estabelecido. Depois de uma longa amargura e amarga batalha entre as escolas rabínicas, né? Tiberíades e tinha uma outra escola, né? Eram duas escolas que tinham na época. Então, essas duas escolas, elas acabam entrando em consenso, por assim dizer. Aí a briga pelo mínimo acaba sendo desfeita e se aceita o texto pontuado. E aí surgem os maçoretas, do ano 600 ao ano 1000 depois de Cristo. Eles são os grandes responsáveis pela pontuação do texto maçorético e criaram um sistema vocálico para a preservação da língua. Tanto é que os maçoretas significam os tradicionalistas, né? Os que preservem a tradição. E criaram um sistema vocálico para a preservação da língua e a possível leitura do texto consonantal. E, no afã de conservar o texto, eles o cercaram, colocando nas margens observações atenientes à sua forma externa. Nas margens laterais, eles usaram abreviações, que nós vamos chamar de Massora Parvum ou Massora Parva, né? Nas margens superiores e inferiores, deram explicações mais detalhadas e contínuas. Massora Magnum, né? Massora Magna. E no fim do texto, né? No final do livro, você vai ter lá Massora Finalis, não, Massora Final, que proveram classificações alfabéticas de todo o material maçorético. Tanto é que você lendo um texto hebraico, você vai encontrar lá, inclusive, o versículo que está no meio daquele livro, né? Porque os maçoretas desenvolveram isso. Então, qual o versículo que é o coração daquele livro? Aí lá no finalzinho, na Massora Finalis, você vai ter isso. É muito interessante você estudar o hebraico nesse sentido. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida, alguma colocação? Boanerges? Tranquilo, reverendo. Pode continuar. Vamos continuar aqui. O texto maçorético agora. O texto maçorético é esse aqui. Aí agora você tem o texto todo pontuado. Tá vendo? O texto pontuado. Aqui, ó. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim. Você consegue ler porque os pontos aqui estão. Eu falo assim, você consegue ler, obviamente você não judeu, né? Você não judeu, você consegue ler com tranquilidade. Por causa desses pontinhos aqui, esses pontinhos que estão em cima representam vogais. Representam. Não é isso, Boanerges? Representam vogais. Na verdade, representam, né? Eles representam. Eles não são vogais, né? Eles representam as vogais. Seguindo aqui. Então, essa primeira parte, podemos dizer que a língua hebraica, que transcende há milênios, encarna a revelação de Deus, o processo de sua transmissão desde o surgimento até a sua estabilização e padronização no texto maçorético, conhecido como TM, revela-nos a importância fundamental do estudo do hebraico bíblico como expressão da verdade de Deus para o homem. Então, estudar hebraico é importante para nós. Ok? Que horas nós temos aí, gente, para seguirmos para o nosso segundo momento? 8 horas. 8 horas. Então, vamos agora para o segundo momento do nosso estudo. O alfabeto hebraico. Quando nós entramos num novo conhecimento bíblico, né, no novo conhecimento bíblico, nós lidamos com o estudo da língua pela qual Deus revelou a sua ação e palavra neste mundo, o hebraico bíblico. Aprender o alfabeto hebraico, você já tem 50% de idioma na ponta da língua. A jornada nossa conseguir, a nossa jornada agora é conseguir os outros 50%. Então, primeiro nós vamos chegar aos 50%, que é o alfabeto, e os outros 50% é a nossa pesquisa, nosso estudo, o nosso mergulhar na língua. Tá? Não há outro caminho de aprender hebraico a não ser isso, né? Então, você tem que aprender o alfabeto bem para poder caminhar para as outras fases da língua. Né? Então, a apostila que vocês têm, ela se concentra muito nessa questão do aprendizado do alfabeto hebraico. Então, lá, o alfabeto, ou Aleph Beit,
né? Quanto ao número das letras, deve-se saber que o alfabeto hebraico ele possui 22 letras. Se nós observarmos que a letra Shin e a letra Sin são variações da mesma letra, então nós temos aí 22 letras. Devemos considerar também a questão da escrita das letras no hebraico bíblico, né? Antes de tudo, devemos ignorar pela ordem do alfabeto hebraico. Por que o alfabeto é de Aleph e Atav? Você sabe dizer? De Aleph e Atav. Por que seria de Aleph e Atav? Isso vem pela estrutura. Isso é antigo, né? Porque quando vem essa construção, o Aleph, ele surge de uma das primeiras gráficas, né? Primeiras representações gráficas, né? Porque o idioma ele vai surgir com um processo de negociação, né? Então, assim, negociavam bois. Então, o Aleph ele sai dentro de uma figura de um boi. De um boi. Tá? Tá, nessa gramática aqui, Bonete, nessa gramática aqui, só segura o raciocínio. Pois não, professor. Tá vendo essa gramática aqui, do Alain Perros? Ele tem um capítulo o capítulo introdutório dele, ele vai explicar exatamente isso que você está falando. Uhum. Muito bom. Pode continuar. Aí, e essa construção? Então, assim, eles começaram a... Na verdade, o alfabeto, ele surge num processo de necessidade de negociação. Interessante isso, né? Exato. Ele Tanto vai que surgir no processo de comércio. O alfabeto surge na necessidade de comercialização. Então, começa com a imagem de um boi negociando, vai crescendo. Pois não, More, fala. Tanto é que você tem aí, para cada letra do alfabeto, uma numeração. Né? E essa numeração ela poderia servir para uma numeração monetária, quanto para a numeração de dias, quanto numeração de horas. E tem que ver também que cada letra tem um significado, né? Ela tem um sentido. Porque assim, quando a letra o Aleph vem da figura do boi, então existia a questão de força, de poder. Aí isso está atrelado. O Aleph significa poder, força. Então, cada construção, cada formação da letra hebraica, ela tem um sentido numérico, fonético e semântico. É interessante isso, né? Exato. Aqui, ó. O Aleph é boi, o Beit é casa, o Gimel é camelo, o Dalet é porta, o Re é gelósia, o Vav é gancho, que tem a figura de um gancho, na verdade, o Vav, né? O Zain é arma, tem a figura de um badog, né? O Zain, né? Assim. Moreira, deixa eu dar só uma curiosidade para o pessoal aí na questão da letra, só para o pessoal ter uma ideia. O Nune, olha aí o Nune aí, por gentileza. Eu estava olhando, olha o Nune aí, o significado do Nune. O Nune. O Nun, né? Você quer dizer, né? É o Nun. O Nun, Menum, ok. Nun é peixe. Peixe. Olha que interessante, aí só para o pessoal saber. Bet é a primeira letra que começa a Bíblia, Bereshit, que significa casa, né? O Nun, lá no final vai ser Amen, que é Nune, que termina com N, que é peixe, né? A casa do peixe. Mas se você juntar o Bet com o Nune, você forma a palavra Ben, que significa filho. Tá? Então, a Bíblia ela fala sobre o filho, que nos traz uma casa e um alimento. Aí vai voar, aí dá para trabalhar mais coisas, né? Porque aí você vai trabalhando no sentido da semântica e tal, é muito interessante. Só para ter ideia. No fundo, a Bíblia fala sobre o filho, né? Ben, que é B, que é o Bet que começa, e o Nun que termina. Eu estou falando do Gênesis para o Apocalipse, em hebraico. Então, se juntando, fica o Ben. Então, a Bíblia toda fala sobre o Filho, né? Sobre o Cristo. A Bíblia é sobre a pessoa do Redentor, né? Isso aí. Muito bem. Então, antes de tudo, devemos indagar qual é a ordem. De onde vem a ordem do alfabeto, né? De Aleph e Atav. Vem daqui, ó, gente. Olha a ordem aqui. Então, o Aleph Beit aqui, ó. Aleph, boi, Beit, casa, Gilmel, camelo, Dalet, Dalet, porta, Re, gelósia,
Vav, gancho. Zain, arma. Het, cerca. Aí eu tenho Tav, serpente. A figura de uma serpente, ó. A figura de uma serpente, já vai rolando. Yod, mão, antebraço. Kaf, palma da mão. Lamed, aguilhão de boi, né? Men, água. Nun, peixe. Samer, apoio, esteio. Ain, olho. P, boca. Tsad, anzol de pesca. Aí eu tenho aqui o Kof, fundo da cabeça. Resh, cabeça. Né, que deve a palavra rocha, né? Rocha vai aparecer lá a cabeça, né? Resh. Resh, cabeça. Aí você tem lá sim aqui, ó, sim, dente, shin, né? Dente ou arco. E o tav, sinal em cruz. Ok? Agora, como escrever o hebraico? Né? Como escrever o hebraico? Então, vamos lá. Eu vou... Vamos ver aqui. Então, para você escrever o hebraico, você vai pegar o seguinte. O primeiro traço que você faz, esse traço aí. Você está com a caneta aí? Um lápis? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o traço da sua caneta, seu lápis, vai riscar para cá. E depois vai pegar um tracinho para cá, ó. Para cá e ele passa aqui. Faça um traço de palma de um ângulo da esquerda superior para a direita inferior. Depois faça um traço curvando da direita superior para a esquerda inferior, que corta no meio do primeiro traço e termina com um pé pequeno. Agora, o beit, essa letra aqui, ó. Lembra que ela é quadrática, está dentro de um quadrado. Você passou esse traço para cá, fez para cá e passou para cá. A partir da direita superior, faça um ângulo reto aqui com o canto arredondado. O canto tem que ser arredondado, tá vendo? Depois faça uma linha base da esquerda para a direita que toca no traço vertical e se estende um pouco até a direita da base. Aqui tem que ter esse traço aqui, ó. Bem tranquilo. Ok? Conseguiram fazer aí? Vocês estão tentando fazer? Tranquilo. Tranquilo. Aí, Ana? Sim. Conseguiram fazer aí, não foi? Seguindo aqui. Agora o Gimel. O que é que o Gimel você faz? No Gimel, aqui essa forma impressa e agora a forma manual. Fez um traço para cá, ó, gente. Puxou para cá uma perninha. Pronto, você fez o Gimel. O Dalet. Como é que é o Dalet? Um traço para cá. Lembra de passar aqui, tá vendo? Passou e depois um traço mais para cá. Tem que deixar esse tracinho aqui, esse pedacinho aqui tem que deixar, tá? Então, Dalet. Agora o Rei. O Rei, ó. Um traço para cá e para cá. Ok? Posso passar? Conseguiram fazer aí? Seguindo. O próximo, você vai fazer o seguinte, você vai traçar para cá, ó. Que aqui é o Vav. Aqui é como você vai o Vav. Para cá e pronto. Começando em cima, faça um traço vertical como uma asa angular curta. Agora um Zain. Você faz o tracinho para baixo, assim, ó. Com um traço angular breve em cima, depois faça um traço vertical. Para cá. Puxou, né? Agora o Re, né? O Re. Eu tenho aqui, ó. Um tracinho para cá e para cá. E agora,
A próxima letra aqui, ó. Tete aqui, ó. Para cá e para cá. Pronto. Não tem segredo. Posso passar aqui, gente? O iode. O iode você vai fazer assim, ó. Assim para cá. O CAF, assim. Ó, o CAF é o C ao contrário. Ó. O CAF é o C ao contrário. Aqui, ó. Aqui é o K final, tá, gente? K final, né? Você vai passar um tracinho aqui e puxar ele. Ele aparece no final de uma... É chamado sulfite. Né? É, o K sulfite, né? O K sulfite, né? Então, K final. O lamed você faz um tracinho assim, bem pequeno assim, puxou aí, e... Pronto, não tem segredo aqui. Aqui não tem segredo. Posso seguir aqui, gente? Seguindo. Se tiver dificuldade, você vai voltar lá na gravação, tá? Lá na aula, lá que vai estar gravado, disponibilizado, você vai lá e reproduz de novo, tá? Faça isso constantemente. Passa essa semana fazendo isso, tá? Como escrever? Aqui o meme. O meme você faz assim, ó. Um tracinho para cá e depois assim. Pronto. Esse é o meme. Agora o meme final. O meme final é você faz um traço assim, ó. Faz um quadrado, fecha o quadrado e puxa a perninha para cá. Aqui é o summer final, né? Ou não, o main final, né? O main final. O main sofit, né? Aqui o num, tá vendo? Ó? O num do mesmo jeito. Para cá e para cá o num. Depois eu vou ter lá o num final. E aqui o summer, tá vendo? Ó? O summer. Passo, fecho. Ele é diferente desse cá, né? Esse aqui abre para cá, né? Esse aqui começa aberto daqui e fecha dentro dele, tá? E o A aqui você vai ter lá, ó, assim para cá, e assim para cá, como se fosse um badog, um estilingue, né? Ok? Posso passar aqui, gente? Tranquilo. Seguindo. Agora aqui o P. O P aqui, ó, você faz assim, ó. Passar e desse jeito. Eita, coisa linda, né? E aí o P final, um traço para cá, depois um traço assim. P final. Aí eu tenho aqui o TSAD, né? O TSAD, você pegou para cá, ó, puxou para cá e fez um traço para cá. E depois pegou o 2 e... Ok? Aí o TSAD final, para cá e para cá. Como se fosse um badog mesmo, né? Um badog bem esticado. Agora o COF. O COF é para cá e para cá. Ok? Na verdade, é para cá primeiro e depois para cá. Primeiro assim e depois assim. Agora aqui o resh. O resh é um traço assim e assim. Então você vai ter lá o shin, né? Mas na verdade aqui o sim. Você pegou aqui, ó, faz aqui, ó, para cá e depois para cá. Você coloca o ponto, né? Da gueixa, né? É, o da gueixa aqui, o da gueixa em cima, né? Eu chamo o ponto, mas é o da gueixa, né? É bom chamar o nome, né, Onégis? Professor, que ajuda da gueixa, as pessoas vão começar a se identificar. É.
Você está falando aí, mas ainda tem algumas letras que tem gaguez também. Mas isso é caso não, que é muita coisa. Ok, vamos seguir aqui. Aqui mais um, aqui é o Shin, né? Aí o Shin aqui, ó. Novamente, do mesmo jeito, tá? E assim, e o daguecho em cima aqui, desse lado de cá, ok? E a última letra é o Tav. Você marca para cá, puxa a perninha para cá, ok? Isso é o Tav. Alguma dúvida, gente, aqui? Alguém tem dúvida? As meninas aí têm alguma dúvida? Se há silêncio aqui. Praticando, professor, as pessoas vão desenvolvendo. É verdade. É tudo muito novo, pessoal, mas devagarzinho o pessoal vai se familiarizando. Agora, veja bem, a ordem do alfabeto hebraico, né? A ordem de Aleph e a Tav, é atestada pelo que nós chamamos de salmos acrósticos da Bíblia hebraica, onde cada letra dos versos forma uma estrofe. Por exemplo, Salmo 34 e Salmo 119. Então, cada letra do alfabeto hebraico aparece construindo a estrofe. Construindo a estrofe. Essa é a ideia. E aqui eu tenho o Salmo 34, né? Esse Salmo 34. E aqui você começa a ver do verso aqui, é o título do Salmo, né? Salmo de autoria de Davi, quando ele se fez já malucado na presença de Abimeleque, né? E aqui eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Primeira palavra com Aleph, a segunda palavra com Bet, a terceira, né? Palavra não, né? A primeira estrofe, segunda, terceira, tá vendo? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lambda, Men, Nun, Samer, Ain, P. Tissat, Kof, Resh, Shin, Sim, as duas, tá vendo? O cara, o poeta, foi tão poeta, que ele colocou as duas letras aqui, ó, gente. As duas letras estão aqui, ó. O Sim e o Shin. Os dois pontos, tá vendo? E o Tav. Ok? Alguma pergunta, gente? Então, a gente testou aqui a... É interessante quando a gente vai estudar no hebraico os livros poéticos, é algo fascinante. Você A vai... estrutura que eles formam é algo assim, é maravilhoso. Você vai ver o cânticos e tudo, é muito, 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 muito interessante. Provavelmente eu serei o professor de livros poéticos. Possivelmente. Porque a gente vai ver essa questão que você está falando aí, que eu acho que é fantástico. Os Salmos, para mim, uma da... Não tem muito como entender no nosso idioma, né? Mas a gente compreende, com todo respeito aos nossos amados tradutores, nas suas limitações. Hoje nós estamos melhores, mas a perspectiva poética de entendimento, ela foge bastante do hebraico para o que a gente tem aqui. Mas é isso aí. Porque a estrutura é outra, né? Sim. A transliteração, ela sofre mutações e aí a compreensão ela perde um pouco da essência. Mas nada que comprometa o texto na sua profundidade, né? Para deixar isso bem claro, para depois ninguém dizer assim que as traduções são erradas. Pelo amor de Deus, para depois não causar problemas. As traduções, elas são... Tem umas mais próximas do texto original e tem outras mais distantes, né? Mas isso aí. Mas dá para viver o Cristo sem problema. Seguindo aqui. Agora, a leitura e a escrita, né? O alfabeto, o hebraico bíblico, você lê da direita para a esquerda aqui, tá vendo? De cá para cá. Você lê de cá para cá. Você não lê de cá, tá? Você lê de cá. Lê Davi de Beshinot, né? E aí você vai lendo, né?
Você vai lendo tudo, lá para cá. O hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda. Padrões de palavras, nomes e verbos, formadas a partir das raízes de 3 letras. Essas raízes, em sua maioria, geram outras palavras do mesmo campo semântico. Observe, por exemplo, a palavra summer, perish, né? Aí, sefer, né? Sefer, que é da raiz de contar. Então, essa aqui é a raiz de contar. Dessa raiz de contar, eu posso ter lá mesefer, número. Sefaria, o escriba, né? Sefer, história. Sefer, livro. A determinação morfológica, o que quer dizer isto? Com vistas acima, o acréscimo de prefixo, infixo e sufixo determinará o significado e a função sintática da palavra. Observe a raiz da palavra, por exemplo, livro. Essa é a raiz da palavra livro. Essa raiz, ela pode significar várias coisas, você vai colocando nelas os prefixos, os sufixos, as pontuações massoréticas, e aí você vai ter uma construção morfológica. Um segredo bem legal do hebraico, por isso que é uma língua muito rica. Por exemplo, se eu pegar o livro aí em hebraico, né, que é o Safer, né, e se eu for olhar, ele tem a mesma raiz e praticamente a mesma construção do contar. Aí o que seria o livro? O livro seria um conto, a união de um conto, contando assim, em termos de soma. Isso é que é interessante, porque contar aí é como se somar. Então, conta o quê? Vai somando a história de alguém. Então, a questão da raiz da construção, ela tem muito a ver com a palavra. Então, por isso que muitos eles vão atrás assim, qual é a raiz da palavra? Por exemplo, se eu for pegar Adam, Adamá e Dam, né, que a raiz é Dam, que vem sangue. Aí Adamá é terra e Adam é humanidade. Humanidade. Né? Isso. Mas é só para ter uma ideia, senão vai ficar complicado, pessoal. Ok? Então, assim, a raiz, o hebraico é formado, pensa no Lego. Pensa no Lego, na figura do Lego. Você tem uma figura base e você vai montando para construir as coisas. O hebraico é do mesmo jeito. Ok? Então, Sefer, agora veja como a raiz gera significados e funções diferentes a partir dos acréscimos. Sefer, um livro, né? Verá Sefarim, e os livros. Besefarit, numa livraria qualquer, né? Leseferikev, aos vossos escribas. Esefor, né? Eu contarei, narrarei. Sefor, uma história. Note que a raiz aqui é Sefer, tá vendo? Sefer, 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 Sefer. Você colocou essa palavra aqui, esse prefixo, esse sufixo. Você colocou esse prefixo, esse sufixo. Porque aí também tem prefixo e sufixo, mas tem preposição, artigos. Tá mas vamos falar só prefixo e sufixo. Beleza, tá bom, tá. Tá porque certo. Senão vai complicar. A gente não entrou em preposição e tal, a gente não entrou, né? Vai compreender. Para a pessoa compreender mais para frente. Mas aqui só é para a pessoa entender que é fácil, não é difícil. Se a gente der em preposição, né? Aí vai complicar mais. Mas a base é essa. É o que vem antes depois da raiz. O que vem antes depois da raiz, tá? Então, o que vem antes depois da raiz está aqui, né? Isso aqui. Deu para entender, Edilene? Edilene está aí? Está na sala, não sei se está. Acho que na aula, né? A Ana tá na aula. Tô sim, professor. Eu não estava conseguindo abrir o áudio aqui. Tô sim. Ok, me diz uma coisa, e aí, tá difícil, tá complicado, tá fácil, como é que é? É difícil, né, para mim? É novo, é tudo muito novo, né? Mas, não é difícil, assim, é que é novo. É novo. O inglês já é difícil para mim, imagine hebraico, grego.
Ok. Vamos tentar simplificar a coisa. Tá, mas aí você entendeu, né? Que a raiz aqui, padrão, ela pode ser ajustada com esses elementos aqui, né? O que vem antes, o que vem depois, modifica os sentidos das palavras. Ok? Entendido. Vamos seguir aqui. Os sinais vocálicos. Inicialmente, vamos conhecer os sinais vocálicos básicos. Para preservar a integridade do texto da Bíblia, esses sinais são pequenos pontos ou traços colocados sobre as consoantes. Como, por exemplo, observe abaixo no texto de Gênesis 47, 31. O texto será apresentado sem os sinais vocálicos, em seguida com os sinais. Veremos que a presença dos sinais vocálicos não altera a integridade do texto. Ok? Aí eu tenho aqui o texto todo não pontuado. É o texto consonantal. Aqui tudo é consoante. V, Y, SH, TH, CH, V, Y, SH, R, aí um apóstrofo, né? L, apóstrofo de novo, L, R, apóstrofo, SH, H, M, T e H. Vamos ver como é que a gente lê ele. Vaishetar, né? Yerushalé, e aí Al-Rosh Hamitar. Como se pode perceber, o texto consonantal não sofreu qualquer alteração com a adição dos sinais vocálicos. Os pontos e os traços que aparecem foram colocados estrategicamente de modo a preservar a forma do texto e sua pronúncia. Um curioso exemplo da importância da vocalização do texto pode ser visto na citação de Gênesis 47, 37, 31, né? E Hebreus 11, 21. Diz assim, ó, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta de seu bordão. Mas aí, Hebreus 11, 21, faz a seguinte leitura do capítulo 47 de Gênesis 31, da seguinte forma: Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama, não é? Cama, né? Aqui, ó. Pode ser bordão ou pode ser cama. A vocalização do texto. A pontuação do texto bíblico com sinais massoréticos fez com que ele fosse chamado de texto massorético, para diferenciá-lo do texto anterior sem vogais. E outras formas de pontuação. O texto mais antigo é denominado de texto consonantal, por contar apenas com consoantes. E aqui eu tenho as vogais. As vogais longas. Deixa eu botar aqui. As vogais longas. Kametzkatol, tem um som do A. Cal. Serê é o sinal de baixo, viu, gente? Não é a letra, não. A letra só está usando para exemplificar. O sinal de baixo. Esse Tzinho aqui, tá vendo? Kametzkatol. Né? É A. Serê, esses dois pontinhos embaixo, como em V. Tá vendo? Hirek Gadol é o I, né? Rolen é o O. E o Shurek, que é esse aqui, esse Vav, essa letra Vav com um ponto no meio, tá? É o som do U. Vogais breves. Eu tenho lá o tracinho embaixo, tá vendo? Que é o patá, som de A. O segol, esses três pontinhos aqui, como em E. O Hirek Katon, que é o I fino, e o Kametz Katon ou Kametz Hatuf, que é o O, e o Kibbutz, né? Que é o nosso U breve. Aí chegamos no Sheva. O Sheva é um ponto que é colocado, né, na palavra.
Então, o Sheva simples, Sheva sonoro, o Sheva mudo. O Sheva sonoro ele é usado no início da palavra, ou sílaba, e liga uma consoante sem vogal a uma com vogal. Por exemplo, a palavra retorno, a palavra volta. Tá vendo? Ó? Sheva, esses dois pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Techubar, né? Techubar, retorno. Usado debaixo de uma letra que possui um dagueche forte. Então, aqui eu tenho né? Quiteru, né? Quiteru. Aqui nota que o T, tá vendo? Ó? O Sheva aqui tá aqui embaixo, os dois pontinhos, mas o Tá, aqui está o Tal, está com um ponto no meio, que é, no caso, um dagueche forte. Quando vem depois da vogal longa, também, né? No caso aqui, o Shimerim, né? Shimerim. O vogal, aqui a vogal, ela é longa, né? Aqui, o rolem sobre o sim. E aqui eu tenho o Sheva simples sonoro. Mas também existe o Sheva simples mudo. Ele aparece no fim da sílaba, fechando-a, por exemplo, com a palavra noite. Lá e lar. Lá e lar. Aqui o 8, tá vendo? Recebe o Sheva. Aqui uma vogal breve. Então, ele é mudo. Quando ele antecede uma vogal breve, ele é mudo. Ok? Uma outra maneira de dizer é que o Sheva mudo vem depois de uma vogal breve. Eu visitarei aqui. Aferit, né? Aferit, tá vendo? Vogal breve. Então, esse Sheva, ele é mudo. Afrit, né? Afrikit, né? Então, é Sheva mudo. O Sheva também ele é composto. Quando aparece sobre as guturais. Resh, Ain, Het, Re e Aleph. Ok? Então, nesse caso aqui, ele vai se ferir. Ele vai ser Hataf Patá, quando ele é A, tá vendo? Ó? Esse tracinho e dois pontinhos do lado, né? Como se fosse o Patá mais o Sheva. O Hat Segol é o Segol mais o Sheva. E o Hat Gametz, né? Que é o Gametz mais o Sheva. Esse tipo de Sheva é formado somando o Sheva simples as três vogais breves que nós vimos. Ok? Então, essa é a ideia que nós temos da língua hebraica no uso do Sheva. E o Sheva é conhecido como semivogal. Ok? Então, eu tenho aí as vogais. O A, o E, o I, o O e o U. O exemplo, A, E, I, O, U. Aqui eu coloquei o Aleph, mas pode ser outra letra, como é o caso aqui, tá vendo? O Bet, tá vendo? Pá, Pé, Pi, Bó, Bu. Ok? E aí eu tenho aqui, ó, 3. A, Bar, Aba, Aba, a palavra aramaica Aba, pai, tá vendo? Pai. Aba, 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 pai. Então, procure ler agora aqui. Ba, Bo, Be, Bi, Bu, Be, Bo, Ba, Bu, Bi, Be, Bo, Be, Bu, Bi. Ok? Eu tenho vários B, tá vendo? Os B pontuado e os B não pontuado. Ok? Eu sei com dagueche, né? Dagueche. Ok? E sem o dagueche. Ok? Então, esse é o ponto. Eu estou usando aqui o B, tá, gente? Eu posso assim, ó, ba, o vó, tá vendo? Vé, bi, bu, bé, vó, vá, vu, vi, vé. Boanerges, por que eu estou lendo como V aqui, Boanerges? É porque toda vida que o Bet não tiver o dagueche, ele tem o som de V.
Isso. Quando ele tem gaguejo, ele tem um som de B. Por isso, Exato. quando gaguejo vai ser ba. Quando não tiver, vai ser vá. Isso, exato. Ok? Eu pronunciei primeiro tudo com B para você se familiarizar com o uso. Agora fazendo com sem considerar o gaguejo no meio. Ok? Então vamos lá. No texto que nós temos aqui, procure identificar as duas letras que nós estudamos. O V, né? Caso V, e o B, né? O V e o V. Ok? Conseguimos aí identificar onde está uma. Uma vai aparecer aonde? Vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? A outra vai aparecer aonde? Ali. Vamos ver onde tem outra. Outra aqui, tá vendo agora? Sem o ponto, sem o daguecho. Vou tentar aprender com o Boanerges, esse daguecho aí, né? Ok? Sem o daguecho, ok? Sem o daguecho, com o gaguecho, sem o daguecho. Ali, sem o daguecho, sem o daguecho, sem o daguecho. Mas aonde? Aqui, sem o daguecho. Ok? Acho que é isso. Eu tenho uma palavra, aí a palavra que é hebraica, av, tá vendo? A palavra hebraica, av, 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 né? Av. Com ponto é av. Mas aqui, av, Ave, pai. pai. Ok? Procure ler as seguintes palavras, uma das sílabas que está em hebraico, mas não são todas as de língua portuguesa, né? São todas de língua portuguesa. Muito bem, vamos lá. Vou pegar aqui. Rayana, você está aí, Rayana? Eu sim, professor. Vamos ler essa aqui, Rayana? Essa palavra Ai, aqui? eu passo. Vamos lá. Que letra é essa aqui? É o beit, não é? Isso. Tem um som do B, não tem? Aí você lê a letra com a vogal embaixo. Essa vogal tem som de A, ok? Vogal não, sinal vocado, ok? Lê lá e segue com a sequência. Vai lá. É o B, é o B que fala com a É voz. o som de B, o som de B, que B, tem um ponto no meio, isso. B, aí faz o bar com A, que tá com som de A. Isso. Ba, balão. Isso! Muito bem! Muito bem! Ei, professor, Balão! é alfabetização mesmo. Ok? Vamos lá. E aqui agora? É B de novo, né? Isso. Com o som de A, do som do A fica barão. Muito bem. Agora aqui está sem o ponto, tá vendo? Sem o dagueche. O som é de V. Vai lá. Vaca. Olha que coisa, tá vendo? Não é difícil, tá vendo? Não é difícil, não. Vamos lá aqui. Tá com ponto. O som é de Banana. banana. Muito bem. Agora vamos lá. Sem o ponto. Vacina. Vacina. Muito bem. Seguindo aqui agora. Não. Abacaxi. Abacaxi. Agora pegou. É, pegou. Agora aqui, esses três pontinhos é o som de E, tá? Ah, entendi. Quando tem um traço é som de A, então, entendi. Aí, E é som de B, mas o som do E é abelha. abelha. Muito bem, aqui. Verdade, porque não tem um ponto, aí fica com som de B. Eita, a menina aprendeu, bicho. Só Vamos essa. lá. Aqui, ó. Cadê a Edilene? Cadê a Edilene? Edilene tá aí? Acho que ela saiu, ficou só a gente. Só com a gente foi? Vamos lá. Vai lá, Ana, vamos continuar. Eu não vou perguntar pro Boanerges, não, porque o Boanerges... Vamos lá. Certo, aí vai ficar é, velho, Muito bem.
leveza, né? Uhum. Cabelo Isso. e Nobel. Nobel, aê, rapaz. Bonés, eu vou deixar você ler uma, vou deixar você ler uma. Vai, Bonés, lê aqui. Lê aqui, Bonés. Vidro, Muito bem, Vitor. né? Hábil, Hábil. visão, biscoito, vida. Ok. Vamos lá. Agora volta cá para a Rayana. Vai, Rayana. Esse aí eu não sei, não. Esse aí tem um pontinho lá em cima, é o quê? Isso, esse pontinho lá em cima é o som do O. É o som do O. Né? Então fica bola, Bola. Aqui. bolacha, Isso. bom. Isso. Aí fica vovó, oh, né? Que é com Vovó. V. É, vovó. Aí fica volátil e vontade. Eita, a vontade que eu estou de desistir dessa disciplina, né, Rayana? Desista não, minha filha. Você viu que é fácil, tá vendo? Não é difícil, não. Uhum. Vamos lá. Esse aí eu não sei que tem Esses três como é. pontinhos aqui, o som é do U. É o kibutz, né? Que bom. Entendi. Aí vai ficar bula. Uhum. Aí vulcão, Isso. búfalo, Isso. buraco, Isso. é, burca, Burca. burlar. Muito bem. Parabéns Mas para a Rayana. se a pessoa também não ficar falando direto, a pessoa vai esquecer isso aí, que é muito detalhe. Isso. Você pegou a dinâmica, né? O hebraico não é difícil. Não é, Bonelis? O Não, hebraico não. é uma Ele no língua. começo vai parecer muito É, estranho mesmo. ele é muito intimidador. Ele É, intimida muito, mas mas é ele é, gostoso. Ele ele é é gostoso gostoso. de aprender e é fácil, é muito fácil. E Ele não outra coisa, né? Tem uma coisa que as pessoas não levam em consideração. É a língua aonde a revelação veio. A é revelação veio para o hebraico. Ela isso, não veio para o português, nem para o inglês, veio para o hebraico. Então, a exato. importância do idioma hebraico, ele é imensurável. O Exato, conhecimento hebraico é algo inimaginável. O Pai, exato. o Eterno, revela em hebraico o plano para a humanidade. Isso aí deve Exato. ser levado em consideração. Vamos seguir aqui. Agora chegamos à nossa prática de línguas. Aqui, ó. O, I, E, A, O, I, E, A. Ba, Bé, Bi, Bo, Bu, Bu, Bo, Ba, Bé, Bi. Vé, Vá, Vi, Vó, Vu, Vó, Vi, Vá, Vé, Vó. É o Lamed. Li, Lu, Lá, Lé, Li, Lé, Lá, Li, Lá, Lu. Ok? O Dalit, Da, Dó, Di, Du, De, Da, Di, Dó, Dó, Da, De. O Iode, né? Ya, Ió, Yi, Yu, Ye, Ya, I, Ió, Ya, Ye. Novamente o Lamed. Lu, Lé, Li, Lé, Lá, Lu, Li, Lé, Lá. Novamente o Aleph. É, I, A, E, U, O, I, O, U, I. Agora aqui, os três novamente aqui. O Iod. Vamos lá? A Rayana, vamos tentar agora?
Ah, professor, é difícil. Aqui o som de I, tá? I mais A. O senhor tá... Bota aí o mouse em cima. Aqui. I mais A. I mais A... Mas é igual, não tô vendo seu mouse, não. Aqui, tá vendo, não? Aqui, ó, onde tem esse Y aqui, tá vendo, não? Ah, agora eu tô. Pronto. I mais A, Isso. ia. IA. Vai, agora. I mais E. Ie. Isso. I mais U. Iu. Isso. I mais I. I. Né? I. I mais O. Io. Isso. I mais E. Ie. I mais I. I. I mais U. Iu. I mais A. Ia. I mais O. Io. Muito bem. Agora vai aqui, a gente não precisa. Se você vai só relembrar lá. Vai lá. Esse aqui aí é o bar, né? É aqui o som do B, né? O som do B aqui, ó. É, bar. Né? O B mais A ali, né? Tá certo? Isso, bar. Isso, bar. Aí com os 3 pontinhos é bé. Isso. Aí um pontinho é bi. Isso, pontinho em Um cima agora. é bu. Isso, Ou bó. 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 Em cima é bó. 3 pontinhos Isso. embaixo. É bé. Não. 3 pontinhos embaixo é U. Ah, os Na 3 pontinhos, diagonal. quando é É triângulo, é diagonal, bé. é na diagonal, é. Isso. Bu. Um pontinho é bi. Isso. Ba. Bó. Bi. Bu. Muito bem. Agora aqui é o som de L, é o lamed, tá vendo? L. Vai. Esse aí é o lu. Isso. Lé. Isso. Lá. Muito bem. Lé. Muito Lá. bem. Lu. Lé. Lá. Lé. Lu. Muito bem. Aí. Tá vendo? Vai longe, Ana. Vai longe. Vai longe. Hein, Bonetes? Muito bom, muito bom. Parabéns, Rayane. Parabéns. Vai longe. Vamos lá. Aqui o D aqui, que é o Dalit. Vamos lá. Dá. Di. Não, isso Dó é em cima, dó. lembra lá? O ponto Em em cima é cima. Ó. Isso. Dó. Di. Du. Muito bem. Dé. Dá. Di. Dó. Dá. Dé. Muito bem, minha filha. É isso mesmo. Eita, rapaz, eu queria ter começado a hebraica assim. Rapaz, muito bom, muito bom. Seguindo aqui, né? Aí aqui você vai ter lá o TAV, né? Vamos lá, som de T. Lembra aqui, ó, do lado que está dizendo qual é o som, tá? Na apostila, você vai encontrar desse mesmo jeito, viu? Na apostila você vai encontrar desse mesmo jeito. Então, você vai fazer na apostila do mesmo jeito que você está fazendo aqui. Vamos lá. Aí, quando eu fui construir, por exemplo, quando eu fosse construir uma palavra, por exemplo, cadeira, um exemplo, aí eu ia fazer do mesmo jeito que tá aí, assim, ia botar a letrinha, ia a vogal, desse jeito mesmo, ia traduzir assim. Usar o pontuar, você vai usar com as pontuações, do jeito que está aqui, as pontuações. Entendi. Não, o que ela está falando é se, por exemplo, eu for construir uma palavra, eu vou pegar a mesma sequência do português usando as letras hebraicas para fazer a palavra. Não é assim, Raia. Não é. Não, em relação a treinar, pode fazer assim. Tá? É diferente. Você não pode construir da mesma forma que você constrói no português, não, porque não tem nada a ver. Certo? São diferentes. Não pode, não. Você quer colocar o que é seu nome?
Não, eu estou perguntando assim, como é que a gente faz? Ah, eu entendi o que você está querendo dizer. entendeu? É porque aqui Então, o que, você fazer pelo som, é isso? é o que vai acontecer? Você vai ir aprendendo aos poucos o vocabulário. A partir do vocabulário, você vai começar a construir a língua. Vai adquirir vocabulário ainda, entendeu? Para você escrever, você vai se associar com ensino gramática, estudo gramatical, e há também aquilo que o Bonet falou. É o que A você vai, palavra, a que você, palavra no português. que Fala, você está Bonet. fazendo, Rayane, é um processo de alfabetização. Então, Isso. quando você tiver domínio sobre as consoantes e as vogais, aí vai ser introduzido para você palavras simples, como, por exemplo, ave, que é pai, por exemplo, ló, que é não, tá? Isso. Então vão ser palavras pequenininhas, monossílabas, dissílabas, para você começar a se acostumar com a construção, entendeu? Igual como no português. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. O que a gente está Entendi. fazendo aqui são exercícios para você ir memorizando a língua, o alfabeto, para ele se internalizar para você falar como se estivesse falando, como você fala o nosso abecedário. ABCD, como você, entendeu? E você vai se familiarizando. E a gente usa essa técnica para você aprender a consoante e o sinal vocálico. A consoante e o sinal vocálico. Entendeu? Não Entendi, tem. sim. Ok? Então, essa é a ideia. Vamos lá, aqui. Aqui o som, aqui. Lembra lá, T, né? Vai lá. Ayane. Estou abrindo aqui o áudio. O T vai ficar té, ti, tá, té. Espera aí que eu sei. Esse 3 pontinhos aí é o tó, Tu. Os tu, 3 pontinhos tó. na diagonal é tu, né? E o pontinho de cima que é o tó, Isso. ti, tó, tu, ti, tá, té, tu e tó. Muito bem. Agora eu vou deixar o Boneves ler o Dalet aqui. Vai, Boneves. Vamos lá. O Dalet. É. Dá, dó, di, du, dé, dá, di, dó, dá, dé, di, du, dé, dá. Esse trava-língua às vezes trava a gente, né, Boneves? É, mas é legal. É. Ok, vamos lá. Pro iode, eu vou ler o iode aqui, tá? Ya, ió, i, iu, ié, ia, i, ió, ia, ié, i, iu, ié, ia. Rayana, vamos ler o Lamed novamente. O lâmede Isso, que é o L. é Nós também que geralmente o som da letra equivale ao som do nosso português, ok? ah, ok. Então, Lamed, lu, lé, li, lé, lá, lu, li, lé, lá, li, li, lé, lá, ló. Lu, lu, desculpa. Lu. lu. Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá. Aqui é como se você repetisse, porque aqui você não tem um equivalente em português, né? Então você vai colocar cá. É, I, A, E, U, O, I, O, U, I, A, E, U e O. Aqui nós já vimos, né? Então vamos pular. Deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu voltar, eu acabei passando, tá? Aqui nós já vimos, né? Aqui já vimos também, não há necessidade, nós vamos ver novamente. Vamos seguir aqui. Aí aqui nós temos o lambda e agora o men. Vamos pegar o men aqui. Rayana?
Fala novamente. Aqui, alguém levantou a mão? Quem foi que levantou a mão? Não fui eu sem querer na hora de abrir o áudio. Ah, tá, vamos lá. É o men, som de M. É mé, mi, má, mé, mu, mó, mi, mó, mu, Mo. eu falo mó. Ah, tá, mó, vamos lá, deixa mó mesmo, vai. Mu, mi, má, mé, mu e mo. Mo. É porque que fala mó, é engraçado, né? Mó, pode deixa mó, né? Vamos lá. O Samek, o som do A, o som do S. Som do S. Sa, sé, si, só, su, si, sa, só, si, su, si, só, su e si. Muito bem. Vamos lá, agora vou pegar aqui o Boanerges. Vai, Boanerges. Tá. Tave. Té, ti, tá, té, tu, tó, ti, tó, tu, ti, tá, té, tu, tó. Muito bem. O dado a gente já viu, e hoje a gente já viu, então vamos pular aqui, tá? Vamos lá. Observações aqui para a gente, né? As letras Bet e Kaf, tá vendo? E Kof, Bet e Kof, né? Kaf, Bet e Kaf, são muito semelhantes em sua forma escrita. Naturalmente são confundidas e observa a diferença básica entre elas. Essa aqui, que é o Kaf, ela é assim, arredondada. O Bet tem um tracinho que passa. O Kaf receberá sinais vocálicos e formará novas sílabas, né? Então, aqui você tem K, Q, Ki, Ko, Ku. K, Q, Ki, Ko, Ku. Tá vendo? Vogais breves e vogais longas, ok? Você notou que o CAF é o mesmo CAF sem o gaguejo no centro? Isso mesmo. Como o VAV é o beit sem o dagesh no centro, assim o P, que é o Fê, né? Sem o dagesh no centro, é o próprio P. Assim o CAF, né? E o CAF são a mesma letra. O CHAF receberá sinais vocálicos e formará sílabas. Observe as famílias do CAF, né? K, Q, Ki, Ko, Ku. K, Q, Ki, Ko, Ku. Ok? Ou Xá, Xé, Xi, Xó, Xu. Xá, Xé, Xi, Xó, Xu. Ok? Muito bem. As letras CAF e BET são muito semelhantes em sua forma escrita, naturalmente são confundidas. Observe sempre as diferenças básicas entre elas, ok? Essa diferença que você tem. Aqui o RET, né, o XET, né, receberá sinais vocálicos e formará as seguintes sílabas. Xá, xé, xi, xó, xu, ra, ré, ri, ró, ru. Xá, xé, xi, xó, xu, ra, ré, ri, ró, ru. Depende da pronúncia que você for usar, ok? As letras RET e RE são muito semelhantes em sua forma escrita, naturalmente são confundidas e observe a diferença básica entre elas. O RET e o RE, tá vendo? A diferença aqui. Então, tem aqui A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Esse é o padrão normal. Muito bem. O TSAD aqui, que é esse TS aqui, ó. TSA, TSE, TSI, TSO, TSU. TSA, TSE, TSI, TSO, TSU. TSA, TSA. Tá vendo? TSA, TSA. Agora chegamos aqui o XIN, identificar as letras abaixo, né? No texto abaixo. Então, vamos lá. Eu tenho ele aqui, eu tenho um aqui, e tenho outro aqui.
E aí nós temos formando as sílabas, formando famílias. Eu vou ter lá o daguesh no shin vier ao lado esquerdo, a letra soará como S. Observe o modelo. Se o daguesh estiver aqui em cima, o som é S. Se tiver aqui, o som é SH. Ok? No texto abaixo, identifique essas letras. Então, eu tenho essa letra aqui, é o shin, é o sim, né? E aqui eu tenho o shin, ok? Nesse contexto, vamos ter aqui a seguinte expressão, vamos lá, SH, viu? Rayana, SH. Ela não está mais na sala, não, professor, só está eu e o senhor. Saiu, foi? Foi. Então, vamos lá, Boanerges, e você? Quer que eu pronuncie aí? Isso, exato. Xé, xi, xá, xé, chu, xó, xi, xó, chu, xi, xá, xé, chu, xó. Agora aqui embaixo, com som de S. É, si, sa, sé, su, só, si, su, si, sa, sé, su, só. Você vê que a dificuldade que você vai ter é quando você começa a juntar, né? Você juntar, você começa a ver essa pequena... Porque você vai executar o trava-língua, né? Então, é bem interessante a língua. Parece que a Rana voltou, não foi, Rana? Foi, professor, que minha esposa ligou, eu tive que atender. Eu tenho que assistir ela no telefone. Entendi. Ok. Ana, vou pedir para você pronunciar essa aqui, tá? Aqui é Nossa, meu CH, Deus. tá? CH, vai lá. Xé, xi, chá, xé, chu. Esse aí tem 2 pontos. Isso, o som é de O, né? E não é só um ponto, não, lá em cima? Não, porque aqui é uma letra que é dupla, né? Então, pode ser as duas aqui. Ah, entendi. Então, xó. E agora? Aí tem um ponto em cima e um ponto embaixo. Aqui você vai ler esse aqui, porque tem essa letra aqui, ó. Essa letra aqui com esse aqui é o som de I. Isso é a famosa mãe de leitura. É isso. Aí fica xi. Xi, isso. O hirequioto, né? Aí xó. Isso. Esse aí eu não sei. Aí aqui é o VAV mais o daguesh nele, que é um som de U, o tamanho de leitura. Chu. Isso. Xi. Não sei. Um T. Isso é um Tzinho embaixo, é um som de A. Chá. Dois Xi também. pontinhos. Não, aqui é um som de E. Xé. Chu e xó. Isso é Muito mais bem. difícil, não tem muitas variáveis. Essa é mais variáveis. Ok. A mesma letra, só que com som de S agora. Dois pontinhos, som de E. Sé, Isso. si, su, Sa, sa, é o som de A. tá. Sé, su, Isso. só, si, su. Aí é su, né? Também é. Isso, exato. Isso, tá vendo que não é difícil? Si, sa, si. Não, não, Sé, sé, isso. su e só. Muito bem, gente, muito bem. Vocês são demais, vocês são demais. Deixa eu terminar aqui, para eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Muito bem, deixa eu parar a apresentação.
Ok, foi muito bom estar com você, gente. A nossa aula hoje foi muito boa, né? Eu acredito que tenha sido muito boa para vocês e informativa. Então, nós terminamos essa primeira parte do alfabeto, alfabetização. Peço que vocês estudem, analisem. Nós fomos até a página 56 da apostila. Hoje nós fomos até a página 56 da apostila, né, eliminando o que é excesso, o que não é. Mas leiam a apostila, lembrando que a avaliação é feita pela apostila que vocês têm, que não sou eu que produzo, mas é a faculdade que libera para vocês, tá? Alguma palavra, alguma opinião, o que os irmãos gostariam de colocar? Alguma observação? Não, professor, obrigada. Ok. Boleges, alguma coisa? Tranquilo, professor. Obrigado pela aula. Ok, espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês. É apenas uma alfabetização, tá, gente? Eu gostaria de me aprofundar mais com a língua, mergulhar nessas questões aí que o Boleges levantou aí, que são interessantes. Mas, infelizmente, o que a gente tem é pouco para o estudo da língua. Infelizmente, é muito pouco. É para você conhecer mesmo, saber e ir mergulhando nos estudos, não é isso, Bonetes? Com certeza, com certeza. Ok? Vale muito a pena, vai abrir muito a mente. Conhecer o hebraico vai ajudar muito. Exato, exato. Ok, gente? A gente se vê daqui a 15 dias. Estudem. Eu vou fazer o possível para mandar algum material para ir complementando alguma questão que talvez a apostila não complemente, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Rayana. Que Deus abençoe grandemente. Boa noite, Deus abençoe. E aí, se você gosta de hebraico bíblico, estude conosco, hebraico bíblico para a glória de Deus, tá bom? Um abraço. Esse foi o Explicando a Fé Reformada, ensinando mais uma disciplina de hebraico, alfabetização.